História número 15. A esposa de Ló voltou-se. Ló e sua família moravam com Abraão, na terra de Canaã. Certo dia, Abraão disse a Ló: "Não há aqui bastante terra para todos os nossos animais. Por favor, vamos separar-nos. Se for para um lado, eu irei para o outro lado." Ló olhou bem aquela terra. Viu que uma parte muito linda do país tinha água e muito pasto para os seus animais. Era o distrito do Jordão. Ló mudou-se para lá com sua família e seus animais. Finalmente, ficaram na cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era muito mau. Isto perturbou Ló, porque ele era homem bom. Perturbou também a Deus. Por fim, Deus mandou 2 anjos para avisar Ló de que ia destruir Sodoma e a cidade vizinha de Gomorra, por causa de sua maldade. Os anjos disseram a Ló: "Depressa! Tome sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui." Ló e sua família demoraram-se um pouco, de modo que os anjos os pegaram pela mão e levaram para fora da cidade. Um dos anjos disse: "Corram para salvar a vida! Não se voltem para trás! Corram para os morros para não morrer!" Ló e suas filhas obedeceram, fugindo para longe de Sodoma. Não pararam e não olharam para trás. Mas a esposa de Ló desobedeceu. A certa distância da cidade, ela parou e se voltou. A mulher de Ló tornou-se então uma coluna de sal. Vê onde está aqui no desenho? Podemos aprender disso uma boa lição. Mostra que Deus salva os que lhe obedecem, mas os que não obedecem perdem a vida. História número 16. Isaque obtém uma boa esposa. Sabe quem é a moça neste desenho? O nome dela é Rebeca. E o homem que vai ao seu encontro é Isaque. Ela vai tornar-se esposa dele. Como aconteceu isso? Acontece que Abraão, pai de Isaque, queria uma boa esposa para seu filho. Não queria que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã, porque essa gente adorava deuses falsos. Por isso, Abraão chamou seu servo e disse: "Quero que volte para lá onde moram meus parentes, em Harã, e busque uma esposa para meu filho Isaque." O servo de Abraão tomou logo 10 camelos e fez a longa viagem. Chegando perto do lugar onde moravam os parentes de Abraão, ele parou junto a uma fonte. Já era tardinha, hora em que as mulheres da cidade vinham buscar água. O servo de Abraão orou então a Jeová: "Faça com que a moça que apanhar água para mim e meus camelos seja aquela que escolheu como esposa para Isaque." Pouco depois, veio Rebeca para buscar água. Quando o servo pediu que lhe desse de beber, ela o atendeu. Daí, ela foi e tirou bastante água para todos os camelos sedentos. Era muito trabalho, porque os camelos bebem bastante água. Quando Rebeca acabou, o servo de Abraão lhe perguntou como se chamava seu pai. Perguntou também se podia pernoitar na casa deles. Ela respondeu: "Meu pai é Betuel, e há lugar para você pernoitar conosco." O servo de Abraão sabia que Betuel era o filho do irmão de Abraão, Naor. Por isso, ajoelhou-se e agradeceu a Jeová por guiá-lo até os parentes de Abraão. Naquela noite, o servo de Abraão contou a Betuel e ao irmão de Rebeca, Labão, por que havia chegado. Ambos concordaram que Rebeca fosse com ele e se casasse com Isaque. O que respondeu Rebeca quando lhe perguntaram? Ela disse: "Sim, quero ir." De modo que, logo no dia seguinte, montaram nos camelos e começaram a longa viagem de volta a Canaã. Chegando lá, já era tardinha. Rebeca viu um homem andando pelo campo. Era Isaque.
ele se alegrou de ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia morrido apenas 3 anos antes, e ele ainda estava triste. Mas, agora, Isaque passou a amar muito Rebeca e ficou novamente feliz. História número 17. Gêmeos que eram diferentes. Os 2 meninos aqui são bastante diferentes, não são? Sabe como se chamam? O caçador é Esaú, e o menino que cuida das ovelhas é Jacó. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. O pai, Isaque, gostava muito de Esaú, porque era bom caçador e trazia coisas para a família comer. Mas Rebeca gostava mais de Jacó, porque era um menino quieto e mansinho. O avô Abraão ainda vivia, e podemos imaginar quanto Jacó gostava de escutá-lo falar sobre Jeová. Abraão, por fim, morreu aos 175 anos de idade, quando os gêmeos tinham 15 anos. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 moças da terra de Canaã. Isto entristeceu Isaque e Rebeca, porque essas mulheres não adoravam a Jeová. Daí, certo dia, aconteceu algo que fez Esaú zangar-se muito com seu irmão Jacó. Havia chegado o tempo em que Isaque devia abençoar o filho mais velho. Já que Esaú era mais velho do que Jacó, ele esperava receber esta bênção. Mas Esaú já havia antes vendido a Jacó o direito de receber a bênção. Também, quando os 2 nasceram, Deus disse que Jacó ia receber a bênção. E foi assim que aconteceu. Isaque deu a bênção ao seu filho Jacó. Depois, quando Esaú soube disso, ficou zangado com Jacó. Ficou tão zangado que disse que ia matar Jacó. Quando Rebeca soube disso, ficou muito preocupada. Ela disse ao seu marido Isaque: "Será horrível se Jacó também se casar com uma moça de Canaã." Assim, Isaque chamou Jacó e lhe disse: "Não se case com uma moça de Canaã. Antes, vai até a casa de seu avô Betuel, em Harã. Case-se com uma das filhas do filho dele, Labão." Jacó obedeceu ao seu pai e fez logo a grande viagem até Harã, onde moravam seus parentes. História número 18. Jacó vai a Harã. Sabe quem são estes homens que conversam com Jacó? Depois de viajar por muitos dias, Jacó encontrou-se com eles junto a uma fonte. Eram pastores de ovelhas. Jacó perguntou: "De onde são?" Responderam: "De Harã." "Conhecem Labão?" perguntou Jacó. "Sim," responderam. "Lá vem a filha dele, Raquel, com o rebanho de ovelhas." "Está vendo ali Raquel chegando?" Quando Jacó viu Raquel com as ovelhas de seu tio Labão, retirou a pedra de cima do poço, para que as ovelhas pudessem beber. Daí, Jacó beijou Raquel e lhe disse quem era. Ela ficou muito emocionada e voltou para casa para contar isso ao seu pai Labão. Labão tinha muito prazer em que Jacó ficasse com ele. E quando Jacó pediu Raquel em casamento, Labão se alegrou. Mas pediu que Jacó trabalhasse 7 anos nos seus campos em troca de Raquel. Jacó fez isso porque amava muito a Raquel. Na hora do casamento, porém, sabe o que aconteceu? Labão deu a Jacó sua filha mais velha, Leia, em vez de Raquel. Quando Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão, este lhe deu também Raquel por esposa. Naqueles tempos, Deus permitiu que os homens tivessem mais de uma mulher. Mas agora, a Bíblia mostra que o homem deve ter apenas uma esposa. História número 19.
A grande família de Jacó. Veja só esta grande família. Estes são os 12 filhos de Jacó. E ele tinha também filhas. Sabe os nomes dos filhos dele? Vamos aprender alguns deles. Leia deu à luz Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel viu que não ia ter filhos, ficou muito triste. Por isso, entregou a Jacó sua serva Bila. E Bila teve 2 filhos, chamados Dan e Naphtali. Leia entregou então sua serva Zilpa a Jacó. E Zilpa deu à luz Gade e Azer. Por fim, Leia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulão. Raquel, finalmente, também teve um filho. Deu-lhe o nome de José. Depois vamos saber muito mais sobre José, porque ele se tornou muito importante. Estes eram os 11 filhos que nasceram a Jacó enquanto morava com Labão, pai de Raquel. Jacó tinha também filhas, mas a Bíblia só dá o nome de uma. Chamava-se Diná. Chegou a hora de Jacó decidir deixar Labão e voltar a Canaã. Ele ajuntou sua grande família, seus grandes rebanhos de ovelhas e suas manadas de gado e iniciou a viagem. Quando Jacó e sua família já estavam de volta em Canaã, Raquel teve outro filho. Isto aconteceu em viagem. Foi difícil para Raquel e ela morreu ao ter o filho. Mas o menino estava bem. Jacó deu-lhe o nome de Benjamim. Queremos lembrar os nomes dos 12 filhos de Jacó, porque deles descendeu toda a nação de Israel. De fato, as 12 tribos de Israel levam os nomes de 10 filhos de Jacó e de 2 filhos de José. Isaac viveu ainda muito depois do nascimento desses meninos, e deve ter ficado feliz com tantos netos. Mas vejamos o que aconteceu com sua neta Diná.